estratégia vale mais do que dinheiro. Não adianta nada você ter um investimento de, pode ser milhões e milhões, se você não tiver estratégia, não funciona. Então, para qualquer produto, não adianta, eu vou lançar um produto agora, eu vou colocar R$1 milhão, beleza, mas qual que é a estratégia? Não sei, vou colocar o dinheiro, vai fazer ali. Não vai. Então, eu sempre falo isso, sempre pontuem, priorizem estratégia do que qualquer outro tipo de outra atividade dentro do negócio. Damos as boas-vindas ao Diesel Apresenta Acelera, podcast que traz profissionais de primeira prateleira do marketing e comunicação, um pouquinho de vendas para puxar para o meu lado. E hoje a gente está com uma figura intensa e que vai trazer para a gente um conhecimento bem específico, né? A gente vai falar sobre a potência do posicionamento para artistas, políticos e influencers, personalidades, né? E nosso convidado é o Vitor Komaroff, que é CEO do grupo Conecta Mix, e um especialista nessa área para promover personalidades, né, Vitor? Seja bem-vindo. Isso aí, muito obrigado, Edgar. Obrigado, Bárbara, pela oportunidade. Acho que essa conversa a gente vai poder compartilhar bastante conhecimento e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E eu estou aqui também com a minha partner, a Bárbara Coutrin. Olá. Animada para hoje, Bárbara? Sempre, né? Eu adoro gravar isso daqui. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Aproveitar e agradecer também nosso parceiro, patrocinador, a Sinta-se Fermentados, o fermentado que traz ali a kombucha com frutas, né? Ou seja, natural das frutas, não com extratos. Então vale a pena experimentar também. Acessa aí o link que vai aparecer aqui embaixo. E bora lá para bater um papo que hoje vai ser bem especial, né? Hoje é um vai tema ser super atual, versátil, que não se aplica apenas, né, nessas personalidades artísticas e políticas, são coisas que a gente tem visto cada vez mais, né, em outras frentes, né, Bárbara? E assim, aproveita para pôr o bloquinho do lado, a caneta, para entender mais sobre como um posicionamento estratégico pode impulsionar os resultados, não só de artistas, e de todo profissional que está aí em interação com o mercado, né, Vitor? Isso aí. Bora. Bom, seja na música ou na política, tem muita estratégia por trás ali de como chegar no público. A gente estava agora mais cedo aí tomando um café e conversando um pouquinho sobre. Sou publicitário de formação, então olho com um olhar já crítico, mas não sou especialista nessa área. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, principalmente, qual que é a grande diferença que existe no posicionamento, principalmente hoje usando as mídias digitais, que são ainda, né, vistas como novidades, principalmente eu acho que no meio político, né? Sim. Mas no meio artístico também tem ganhado muita força, né, muita tração. E qual que é o principal diferencial de trabalhar com esse público? Eu falo que assim, independente do artista ou do político, quando a gente trabalha sobre marca, a gente está falando de produto. Né, eles são produtos, e produtos eu costumo falar, a gente pega o exemplo da loja de roupa, costuma se vender mais roupas as que estão na vitrine, os que estão na gaveta não costumam vender muito não. Então basicamente é isso, a gente precisa fazer com que o artista, o político, o produto, ele apareça de forma estratégica dentro do nicho que ele precisa aparecer, dentro do formato que o público vai entender que seja o melhor. Então em relação a outros produtos, não tem muita diferença. O que a gente realmente tem que mudar são as estratégias de posicionamento mesmo, de como é que a gente vai posicionar com esse produto para esse segmento. Né? Falando de música, a gente fala de estilos musicais, existem infinitos estilos musicais. Então, às vezes, um público do funk não é o mesmo do sertanejo, apesar de ser do mesmo nicho musical em relação à música. Você falar de música é música, mas são estilos diferentes, são comportamentos diferentes, são perfis de público diferentes. Então, a estratégia pontual de cada segmento, de cada formato de comunicação, ele muda muito, mas no frigir dos ovos é quase tudo a mesma coisa. Eu acho que parte de uma base, né? E eu queria saber um pouquinho disso. De onde que a gente começa esse trabalho? De onde se constrói, né, um posicionamento estratégico de um artista ou até mesmo um político, né? E frente aí a esse cenário, né, de não só mídias, mas um consumidor também mais crítico, né, que quer ver valor ali, que quer se identificar. Me conta. Eu falo que assim, a base de qualquer boa comunicação é a verdade. Antigamente não era muito assim não, antigamente o artista ele tinha que ser
pomposo, né? Ele tinha que ter a pompa dele, ele tinha que sempre aparecer arrumado, com a roupa boa, com o cabelinho arrumado, com o óculos escuro, cheio de penduricalho, que aí seria o artista que é mais aceito pelo público. Hoje é o contrário, hoje costuma-se viralizar e engajar muito mais os artistas que mostram a verdade. E não só artistas, como personalidades, né? Você pega exemplos grandes aí como a Virgínia, ela se tornou a potência que se tornou, mostrando a verdade dia a dia, que o arroz que ela faz também queima, que o pneu dela também fura, e isso cria uma identificação com o grande público. Então o artista hoje, quanto mais verdade ele se tem no dia a dia, mais facilidade a gente tem de montar as estratégias, porque o orgânico dele já vai funcionar muito bem. Então a estratégia básica de artistas que entendem que a verdade funciona é basicamente cuidar dos lançamentos dele. Então, o que ele vai lançar de música, o que ele vai posicionar, qual que é o trabalho que ele vai pontuar, para que tipo de público. Eu falo que, independente também de artista ou político ou empresa, tem que saber onde quer chegar. Eu quero chegar aqui. Dentro disso aí, a gente, no caminho de onde está e aonde quer chegar, a gente vai construindo estratégias e utilizando ferramentas para com que ele chegue lá dentro de uma qualidade de comunicação, de uma comunicação assertiva de fato. Nesse contexto tem essa mescla aí entre a verdade, um posicionamento autêntico, né, e expositivo, né, que te coloca em exposição ali sua opinião e tudo, mas também tem ainda a avaliação das próprias marcas, acredito, até para publis, né, de falar, opa, peraí, eu quero me associar com esse discurso, não quero entrar nessa polêmica, tô disposto a me queimar um pouquinho ali. E a verdade, na verdade, do que se passa é muito isso, né? Eu falo que, assim, o artista, quando eu falo com os clientes nossos, eu falo, cara, vocês têm que passar uma percepção para quem está assistindo querer ser seu amigo. Porque, independente disso, porque isso vai agregar nas marcas que vão querer juntar com esse artista, né? Fazer essa collab de parceria. Porque, por exemplo, vou levar minha esposa para jantar e vou perguntar para um amigo meu que sempre costuma jantar em restaurantes com a esposa dele. Vou ligar para ele e falar, meu amigo, qual restaurante você indica para jantar com minha esposa? Eu indico tal restaurante. Ele não é crítico gastronômico, não é chefe de cozinha, mas pela amizade que eu tenho com ele, eu vou confiar no que ele está me indicando. Total. E o artista é muito isso. Então, se você tem essa percepção de amizade, né? Se ele consegue comunicar com o público, trazendo essa percepção de, não, ele é meu amigo, eu vou comprar esse creme, eu vou tomar essa bebida, ou eu vou comer esse biscoito porque ele está falando que é bom, e se ele está falando que é bom, pela amizade que ele tem comigo, ele vai ser bom. Então isso faz com que as marcas acreditem e consiga realmente reverberar positivamente na parte comercial para as marcas também. Sim. E que corram riscos, né? Eu acho que todo artista também vem junto um certo risco, porque a gente não sabe como será o posicionamento futuro dele, né? Exatamente. E aí eu queria entender quais são esses riscos que vocês também tentam neutralizar, né? Até onde vai essa exposição do artista que, né, tem que dialogar com esses amigos virtuais e sobre sua realidade, sobre seu show, sobre seus projetos de vida, até onde se torna um risco? A polêmica ela é importante, ela é importante existir, mas eu falo muito que a gente, quando às vezes pega alguns clientes mais polêmicos, artistas mais polêmicos, eu falo assim, você teria de coragem de falar isso para sua mãe um dia, só você e ela conversando na mesa, você falaria essa opinião sua forte? Ele não falaria. Eu falei, pois a gente tem que considerar que boa parte do público pode ser sua mãe. Então isso tem que achar o equilíbrio da balança. Eu acho que a verdade, igual a gente pontuou aqui, a verdade é muito importante, a opinião real do artista, do produto é muito importante que ele tenha, mas tudo com bom senso, como tudo na vida, extremos e excessos é melhor evitar. E até fazendo um papel de contraditório aqui, né? Porque eu vou falar com alguma dualidade, mas tem um lado bom, que é esse engajamento, né? Ou seja, quando você fala algo polêmico, tem gente que usa exatamente essa estratégia, né? Sempre tá tratando algo polêmico, sempre traz um fio solto, porque ele quer justamente que peguem aquele fio solto para poder gerar mais marketing ali, né? E comentários, engajamento. E aí com isso gera mais entrega. Mas tem que ser num limite que as pessoas que estão do seu lado consigam te defender também, né? Porque então vira uma ofensa geral.
E aí, normalmente, as pessoas, quando elas viralizam por algum tipo de polêmica, principalmente no meio artístico, é complexo porque as pessoas, a base que chega de seguidores na viralização, ela quer consumir aquele tipo de conteúdo que ela conheceu aquele artista. Então, não, eu vou seguir ele porque eu sou, eu tenho a mesma opinião política, ou a mesma opinião ideológica dentro desse formato que eu conheci esse artista. Mas será que depois o artista comunicando o que ele precisa comunicar, que é a música, que são os lançamentos, vai ter o mesmo interesse? Porque se também ganhar base e perder base na mesma proporção, não faz muito sentido. E aí tem que realmente colocar na balança. Será que vale a pena então ser polêmico? Ou eu vou ser sempre polêmico dentro de um bom senso e de uma estratégia para poder sempre manter esses assuntos quentes dentro da minha rede, mas ele precisa comunicar, porque o que vai pagar a conta dele é o lançamento dele, é a venda de show, é o que isso vai converter do telefone, tocar ele, fazer mais shows. Então e essas questões até de colar a imagem, né? Porque o que a gente vê, Vitor, é que hoje tem muita polêmica, tanto na área da política quanto na questão de marcas, né? Porque hoje tem marcas polêmicas buscando anúncio e que muitas vezes a associação da sua marca com aquela marca ou do seu discurso, né, com um viés ideológico de um determinado grupo político, isso também pode, lá na frente, né, quando sai uma denúncia, seja de um crime, seja de algum tipo de articulação indevida, vamos dizer assim, e que você está associado com aquela marca. Isso também prejudica, né? Prejudica. A gente teve uma campanha que a gente fez na última eleição municipal, e um candidato que inclusive ganhou, ele tinha um posicionamento que eu gostava muito. Ele falou, cara, eu quero evitar polêmica. O que não é muito comum de político. Político, até por uma questão de boa entrega, de bom engajamento, ele tem que estar sempre... Ele não precisa ser o centro da atenção da polêmica, mas ele tem que estar envolvido de alguma forma, ou pelo menos dar opinião sobre o assunto que está quente da polêmica, porque senão ele fica neutro, mas ele está muito neutro, ele não participa, ele está muito frio, mas que político é esse? E ele tinha essa visão que eu achava muito interessante da parte dele, inclusive quando atacavam ele, né? Porque em época de campanha vira uma guerra generalizada. Então atacavam muito ele e falou, cara, não vou debater, não vou rebater, não vou dar resposta para isso. E aí a gente da equipe de comunicação ficava doido, mas seria uma excelente oportunidade para a gente dar uma resposta à altura, sair por cima Mas funcionou, assim, no final das contas a gente discutia internamente, falou, cara, é uma estratégia também não polemizar, assim como é uma estratégia, mas também não polemizar também se torna uma estratégia. Você acaba também não dando palco, né, para aquilo que foi falado. Recentemente também tiveram alguns cases mais famosos, né, de polêmicas, né, com influencers, com personalidades que foram alvos de denúncias criminais e tal, e a gente vê hoje também um comportamento das pessoas não mais vestindo a camisa branca, sentando com a família e pedindo desculpa, mas pelo contrário, fazendo uma live para explicar o ponto de vista dele e já vender naquela live, né? Exatamente. Isso funciona bem, tá? Eu falo assim, dependendo do tamanho da persona, né, do artista ou do político, isso funciona muito bem, mas assim, é aquela questão, o artista ou o político, para chegar nesse ponto, ele tem que estar com a base dele muito bem construída. Então, o político ele já vai ter aqueles votos dele, independente, o voto da oposição, da ideia dele, ele não vai ter nunca. Então, ele já tem isso como certeza. Então, gerar essas polêmicas sempre vai ser muito bom. O artista já tem um pouco mais de receio de achar que é bom essa ideia da polêmica, porque isso, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? E o mercado musical ele é extremamente dinâmico. Então, artistas que há 20 anos atrás eram estourados, hoje eles são completos desconhecidos. Artistas, não precisa nem ser muito tempo, não, de 5, 6 anos atrás, que às vezes tiveram músicas de sucesso, entre as mais tocadas do Brasil, eu falo muito isso, é perigoso andar no shopping e o pessoal nem sabe quem que é. Sim. Então tem que tomar esse cuidado, porque assim como todo produto, ele tem que estar na vitrine o tempo inteiro, a vida inteira, até onde ele aguentar e conseguir trabalhar. Então, se ele envolve e tem a chance de, vou polemizar aqui e se der errado, voltar do começo para subir a carreira, será que vale a pena? Ou será que ele vai ter uma quantidade de lançamentos, uma quantidade de estratégias que vai voltar
ele para o cenário, para o destaque do cenário? Ou no segundo momento, será que ele vai ter alguma posição ou algum posicionamento que vai reverberar negativamente nos meios de comunicação, no mercado de contratantes, ou para a base de fã, porque quem compra ingresso e gera público para quem contrata é a grande massa? Então, tem que tomar. O artista, eu sou um pouco mais receoso de estimular polêmicas. Os políticos, os clientes nossos, eu até às vezes estimulo um pouquinho, porque às vezes fica muito café com leite demais. Eu falei, não, tem que dar uma. Tem que dar uns picos tem de que dar um pico engajamento. Mas vai ser ruim, vai ser ruim hoje, amanhã já faz um cronograma que os próximos posts são blusinha branca e reunião de família. Entendi. E eu fico pensando que existem diversos elementos, atores dentro desse cosmo, né? Contratante, influência, tem aí os próprios artistas. Como conciliar, né, essa mensagem para tanta gente e concatenar isso em um funil para um lançamento? Na verdade, assim, o maior consumidor hoje do artista é a grande massa. E o contratante, que é a última linha da planilha, né? Que eu falo quando você vai se tratar do lançamento, você tem as plataformas, tem quem que você vai alcançar, como é que você quer comunicar. Mas, ao final das contas, está vendendo show. É um caminho um pouco inverso. O contratante, eu falo que ele é muito importante na carreira de qualquer artista, mas dentro de um lançamento ele não tem tanta importância a participação dele direta no lançamento. Perfeito. Porque ele vai contratar quem já está fazendo sucesso. Então ele vai contratar de acordo com a estratégia utilizada toda para trás do que foi feito. O resultado da adesão com o público. Exatamente. Né? Então, do resultado da estratégia feita, e aí você mensura qualidade de estratégia, se ela é certa ou não com isso. Eu falo aqui, mas como é que você determina se a estratégia é válida ou está sendo válida ou não para o artista? Falei, de acordo com a quantidade de vezes que o telefone dele toca para show. Obviamente tem artistas que só vivem de digital e aí é um outro formato, mas a grande maioria que ainda precisa de show e tem a demanda para isso, o contratante ele vai contratar para quem vende ingresso. Então às vezes a gente pega artistas que tem milhões e milhões de streams na rede social, mas se você fizer um show num estádio de futebol, não vende 10% da capacidade. Uhum. E você tem artistas que não são tão fortes nos streams, mas tem a força e vai fazer um evento no estádio de futebol e vende a capacidade inteira, esgota os ingressos. Uhum. Então o contratante, ele é importante. O grande público é extremamente importante. E o posicionamento que o artista vai ter dentro desse lançamento é o mais importante de todos. Então, sim, porque não adianta nada, às vezes, o lançamento ser bem feito, a grande massa aderir, mas se o artista não tem um posicionamento adequado, a ponto do contratante falar, eu sei que ele é estourado, mas eu não contrato ele de jeito nenhum. Uhum. Então ele não precisa... me associo a essa eu não marca. me associo a essa marca, ou não me associo a esse extremo de ideologia, né? Porque às vezes, principalmente político, né? As ideologias políticas, elas, nos últimos anos, principalmente no Brasil, elas vêm ficando cada vez mais quentes. A politização de tudo. De tudo. Acirradas, tudo vira dois lados, vira polo. Ou você é isso, ou você é isso. Não tem como por que não tem como? E os artistas têm que tomar cuidado com isso. Eu falo que artista não pode ter religião, não pode ter time de futebol e não pode ter lado político. Ele pode ter dentro da casa dele. Sim. Mas ele não pode ficar comunicando sobre isso, não. Mas é importante porque mostra personalidade. Cara, não mostra. Mostra para uma fatia específica de público. E quem às vezes discorda. Porque se você for posicionar, você tem que posicionar seguindo a linha do raciocínio atual. Ou você é extremo ou você não é nada. Então, às vezes, é melhor não ser nada. Para não poder chocar e prejudicar de alguma forma. E pensando que a gente também está falando de pessoas públicas, né, no segmento de música, né, de política, que existem também outros profissionais e outros segmentos em que muitas vezes se associar a marcas passa por contar as verdades até sobre esses pontos, né, mas não só isso, impactar pessoas. Exatamente. Eu acho que eu costumo dizer que quando você se posiciona, você dá tchau para todo mundo que não concorda com o que você pensa. E
Mas, na verdade, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Exatamente. Né? Então, às vezes, se você pensa de uma maneira na sua carreira e aquilo é comunicado com verdade, com honestidade e estratégia, né? Curadoria, eu acho que acaba que você pode acertar um nicho, mas aquele nicho se torna fiel. Até quando você erra, ele é mais condescendente. Exatamente. Né? Acho que a politização de tudo tá vindo justamente nessa onda, né? Quando você pega hoje, tá fracionado bem, vamos falar em 50%, né? Pelo que a gente vê, pelo menos de resultado nas urnas, né? Eleitoral. Total. Então, você meio que acerta 50% da população quando você se posiciona muito radicalmente para um lado, né? E um exemplo legal dessa verdade, a gente, também numa campanha municipal de prefeito que a gente fez, a gente tinha um prefeito, um candidato a prefeito, que também ganhou, hoje é prefeito, ele só queria gravar sempre com equipe. Por uma questão de insegurança, não, eu prefiro gravar já roteirizado, com a equipe de filmagem, com meus assessores, etc. E aí a gente sempre batia e falava, cara, mas o pessoal quer ver você gravando vídeo de selfie. Olha, tô aqui hoje no bairro tal e vou ouvir as demandas da população aqui. Não, é melhor, olha, estive hoje no bairro fulano de tal e acho que não sei o quê. Muito engessado. Muito engessado. Eu falei, cara, mas isso não tem... mas eu prefiro ser assim, ok. E aí, a gente sempre batendo nessa tecla. Ele teve um problema uma vez, ele foi fazer uma visita numa zona rural, e aí a equipe foi numa van, e ele foi de carro na frente, só com o assessor da campanha dele lá, com o chefe da campanha dele lá de carro. E aí a van deu um problema, não sei se teve um problema na estrada, e ele me liga, a gente estava aqui em Belo Horizonte, me liga, eu falei, cara, pelo amor de Deus, minha equipe não chegou, como é que eu vou gravar? Tá escurecendo, eu vou perder a luz do dia. Eu falei, simples, seu celular tá aí, deve estar, que você tá me ligando, né? Pega ele, abre a câmera, vídeo de selfie e grava. Esse conteúdo deu 6 vezes mais engajamento do que todos os outros dele, roteirizado, com ele câmeras. Gostou, né? E aí eu mostrei pra ele, ele falou, cara, mas ainda... Eu falei, prefeito, aqui, ó, olha o tanto que funciona. E aí hoje ele é um grande produtor de conteúdo de formato selfie. Que legal. Então funciona, as pessoas sentiram mais confiança, né? E até falei com ele, falou, isso te ajudou a ganhar, viu? Pode colocar no ponto positivo aí da vitória da campanha, porque isso ajudou que as pessoas começaram a entender, peraí, ele é igual a mim, ele tá aqui gravando e aconteceu um problema igual acontece com todo mundo, e fala, e erra, e vai embaralhar, e a blusa vai estar amassada, e o cabelo vai estar atrapalhado, e que problema tem isso? Sim, e hoje, Vitor, a gente sabe que o digital é a principal estratégia, né, o foco tá ali, né, então todo o planejamento, acredito que gira em torno do digital, mas em campanha política a gente vê que na reta final, que é quando entra campanha em TV, rádio e tudo, é que realmente se decide. E a pergunta vai para os dois âmbitos, né? Tanto o âmbito político quanto o âmbito artístico. Qual que é o peso que ainda existe de rádio, TV, dessas mídias tradicionais? Eu sou um entusiasta total de TV e rádio. Apesar de trabalhar com digital, eu sempre pontuo, às vezes vem empresário de artista falar comigo, não vou mexer com rádio não, vou mexer só com digital, porque rádio acabou. Vamos falando de Minas Gerais, a gente tem no estado 853 municípios, sendo quase 80% deles pequenos, municípios de 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, ou até menos do que isso. Sim. Com a força digital que existe, chega, mas a grande parte da população, que normalmente nos interiores é uma população, em maioria, um pouco mais velho, de idade, ainda tem uma certa resistência sobre essas tecnologias, que todo dia muda, então a pessoa tem um WhatsApp, mas depois já tem um Instagram, depois tem um direct do Instagram, e depois tem um chat GPT, a pessoa não, se você sentar no interior e conversar disso, eles vão achar que você veio de outro planeta. E aí, isso a gente tem no digital, a gente consegue perceber muito isso nos lançamentos nossos, que a gente tem às vezes no interior uma força muito maior no Facebook do que no Instagram, que ainda é muito mais consumido do que o próprio Instagram, que nos grandes centros é muito maior. E tem a força de rádio e de televisão. Então, é importante que o artista faça, eu ainda, né, mais uma vez, sou entusiasta, eu acho que é importante fazer, mas sozinho, igual era antigamente, não funciona. Você fazer só rádio hoje não funciona, você fazer só televisão não funciona, você fazer rádio e televisão também não funciona. Tem que ser um conjunto, porque a gente tem... são meios de comunicação, então quanto mais você consegue comunicar, mais você vai aparecer. Antigamente o artista ia fazer um lançamento, e aí...
Falou, preciso posicionar nessa região aqui. Então ele mandava vans e carros carregados de CDs promocionais e distribuía nas rádios, distribuía para as pessoas nas festas, nos bares. E aí ia fazer o show na cidade, ele chegava mais cedo porque ele tinha que dar entrevista na rádio. Isso acabou e não existe, não funciona porque o digital ele engoliu esse formato. Mas isso não faz com que anule a importância das mídias de TV e de rádio. Mas ainda assim, dentro de estudos e dentro das validações que nós temos com os clientes nossos, principalmente artísticos, um artista hoje sem digital ou com uma presença fraca no digital, ele pode mudar de profissão. Ele pode ir para outra profissão porque nessa aí não vai funcionar, não. Eu tenho essa percepção que até por questão de estratégia, né, são objetivos diferentes, né? O digital, ele traz essa proximidade, né? Sim. Esse relacionamento. Essa pessoalidade. E tudo. Mas você se colocar no palco, né? No caso do político, no caso de uma personalidade. Você se colocar no rádio, você se colocar na TV, te traz uma notoriedade, Sim, né? Uma grandeza maior. E que para o objetivo real do artista, que é realmente fazer com que o fã tenha essa percepção, mudou também aquilo que a gente falou. Antigamente o artista, ele ser inacessível, ele ser inalcançável, falou, não, se ele é inalcançável, se ele é inacessível, ele é o melhor de todos, é o maior de todos. Hoje não, hoje com essa facilidade de comunicação, qualquer coisa que o artista faça que possa soar parecido com uma prepotência, pesa negativamente para ele absurdamente. Uhum. Então, na era do cancelamento. Na era do cancelamento. Especial, né? E político muito também, eu falo muito isso, porque às vezes o político ele é extremamente preparado, é extremamente qualificado para a função que ele exerce, ou que ele quer exercer, mas nesse caso específico eu estou pensando que ele exerce. E aí todo o discurso que ele faz, ou toda inauguração de obra ou entrega de hospital que ele faz, ele fala tecnicamente sobre isso de forma muito, muito rica e muito completa, e as pessoas entendem às vezes como prepotência. Por que esse cara está achando que sabe tudo? Não, ele tem que saber, é a função dele. Sim. Ele é político dessa região, ele precisa saber da região, ele precisa conhecer da saúde, ele precisa conhecer da educação, ele precisa conhecer do transporte público, ele precisa conhecer as demandas da população, e conhecer muito, porque é a função dele. Então, a gente tem alguns clientes que a gente tem que tomar cuidado até com a forma técnica que ele expõe sobre muito profundo, né? Porque é muito profundo e as pessoas ficam, mas e aí? Uhum. Né? Então, nós temos que achar, e aí entra a estratégia do posicionamento. Ok, você precisa se posicionar como um político técnico, como um político que sabe o que está fazendo, mas tem que tomar cuidado para a população não entender que possa ser algum tipo de prepotência ou a pessoa não entender o recado que você está dando. Você está falando A e a pessoa está entendendo C. O posicionamento, eu acho que ele tem muito a ver com o público, né? Então, se você fala para um público A ou um público C, precisa ir de uma narrativa que seja condizente para que aquelas pessoas realmente não se sintam completamente deslocadas em relação ao que essa pessoa, né, está comunicando. E eu fico pensando que você falou um pouco sobre esse formato orgânico, né, da pessoa abrir a tela e falar. Eu acho que isso tem muita relevância, concordo totalmente, mas existe também a importância de profissionalizar, né, aquele audiovisual, aquelas campanhas, eu tenho certeza que as peças gráficas, fotos, e eu queria entender qual que é a medida que vocês acham disso. É extremamente importante isso, esse equilíbrio, mas assim, o conteúdo pessoal, o conteúdo lá do dia a dia, ele funciona para um tipo de coisa e não anula a outra, ele soma. Porque aí você vai gerar mais alcance, e quando você vai soltar uma peça, ou vai soltar um clipe, ou vai soltar um DVD extremamente profissional, a pessoa já está de coração aberto para poder consumir aquilo. Concordo. E dentro do audiovisual, né, entrando dentro da mesma área da pauta da conversa, antigamente um artista ele tinha que fazer um DVD megalomaníaco, tinha que fazer uma coisa, porque se ele não fizesse dessa forma, ele não seria valorizado da forma que às vezes ele acha que poderia ser. Hoje em dia não, hoje em dia está diminuindo cada vez mais as gravações de DVD e está aumentando muito mais as gravações de clipes individuais.
que a gente chama de single, né? A pessoa lança uma música com um clipe. Trabalha aquilo ali 2 meses. Depois lança mais uma música e mais um clipe. Isso faz com que também a gente tenha muito mais qualidade, porque você consegue acompanhar tecnologia, formatos, cenários diferentes. Focar em uma coisa só, ajustar de um para outro. Exatamente. A tendência é melhorar. Olha, se eu errei nesse clipe aqui, isso aqui, no próximo posso melhorar. No DVD não pode, porque o DVD você grava. Você faz um palco gigante, você tem que gravar 20 músicas sequenciais e não pode ficar errando muito, porque senão daqui a pouco o público cansa e vai embora. Então, com essa dinâmica do audiovisual, por mais que o dia a dia da pessoa, né, a verdade dela vai somar muito, mas quando a pessoa vai consumir um conteúdo, que coisa bem feita, que trabalho bem feito, que conteúdo legal. Eu acho que soma mesmo, como você falou. E traz também um senso de ele é da galera, ele, né, poderia ser meu amigo, mas ele investe bem no trabalho dele na hora que tem que investir. Né? Eu acho que é bem por aí mesmo, assim. E tem que ter esse equilíbrio, e às vezes vai ser mais profissional, às vezes vai ser mais orgânico, às vezes vai equilibrar bem. Acho que depende da fase. Porque na hora de consumir, eu falo, o ser humano é assim, todo mundo gosta de coisa boa. Então você não vai, se você tem um prato de picanha e um prato de pão seco, você vai querer o prato de picanha. Mas se você vê uma pessoa comendo um pão seco, eu também de vez em quando como. Então você cria o artista ele vai transitar nesses dois lados de ele também erra, ele também lá queimou o arroz, ele também furou o pneu, ele também acordou mal-humorado, ele também acordou, nossa gente, acordei 6 horas da manhã hoje, não tô com a mínima vontade de fazer nada. Aí a pessoa identifica, eu também às vezes acordo assim. E você tem uma variedade de públicos também ali, né? Porque você citou um exemplo da Virgínia, por exemplo, fiquei pensando, né, raciocinando sobre aqui. Você tem um produto de alto luxo que ela usa e que se conecta com quem quer produto de alto luxo, porque quer o mesmo que ela usa. Sim. Mas eu, que não consumo aquele produto de alto luxo, acho legal e tudo, mas passa batido. Mas quando eu vejo ela consumindo algo que é acessível para mim, eu falo, isso aí eu posso. Olha, né? também tá comendo um pão com mortadela, mas está usando que não conecta com o outro público, uma bolsa de 100 mil reais. Pra ele, né? Exatamente. Então, é essa percepção da amizade, sabe? Da pessoa, a pessoa que às vezes consome um produto de alto luxo, fala, não, eu gostaria de ser amigo da Virgínia, porque ela também usa uma bolsa da marca tal, a bolsa de 100 mil reais. Mas a pessoa que não tem a bolsa de 100 mil reais, mas que também gosta de comer um pão com manteiga, fala, nossa, ela também come pão com manteiga. Então, o influenciador, o artista, o político que consegue transitar dessa forma para tanto público, né, para a grande massa de forma muito leve, faz sucesso, e ela é um case nítido disso aí. Sim. E até na hora da construção desse público, né? Sim. Eu estava lendo recentemente sobre o case do Júnior, que é da Era, né, de Sandy Júnior. Ele se lançou, né, como um músico solo, então teve ali uma construção de branding, de associações, é um público muito diferente, imagino, do sertanejo, do trap, enfim. E aí eu queria, pensando assim na estratégia dele, de brand mesmo, de marca pessoal e também de lançamento, da onde que esse estrategista precisa beber, né, dessa fonte? Porque na dele eu percebi que eram associações para a criação de um novo público. Sim. Então, com o que esse novo público se identifica? Imagino que na sua também, mas no seu segmento, da onde a pessoa pode trazer, sabe, contexto, repertório para propor? Eu acho que, mais uma vez, é sabendo para quem ela quer comunicar. Primeiro ponto é isso. O Júnior, até pegando esse exemplo que você deu, que é bem interessante, o formato de brand novo dele, ele ainda assim, dentro do show dele, ele canta Evidências, que é uma música do pai dele. Mas o Bruno Mars tocou, né? O Bruno Mars tocou. Mas exatamente por isso, ele precisa ainda dessa ativação da grande massa, porque o estilo, às vezes, o formato de comunicação que ele quer fazer é para um público muito menor do que a grande massa que o sertanejo às vezes alcança. Mas ele também precisa, de alguma forma, nem que seja de formas pinceladas e pontuais, de vez em quando comunicar com a grande massa para que não se perca esse engajamento ou essa força no digital. Então, acho que quando a gente vai formatar uma estratégia, eu sempre falo isso, ninguém pode viver de um público extremamente nichado. Porque o público, quanto mais nichado ele é, mais difícil de você
ter durabilidade com esse público, por mais que o produto seja muito bom. Então, não Esse adianta público nada. envelhece, muda, se torna mãe, Exatamente. pai, Então não a adianta vida vai você. mudando, né? Exatamente. Então você. Misturando os assuntos também, né, Vitor? Porque a gente falou um pouco mais cedo ali no café, tem a máxima do falem mal, mas falem de mim, né? Exatamente. Então nem que seja para ser criticado, porque o tom de voz não é adequado à música, ou porque aquela música não tem nada a ver com o repertório dele. Exatamente. Aquilo ali gera mídia, gera exposição. E gera o que no caso dele é muito importante, gera o engajamento, mesmo que seja um engajamento ao nosso olhar negativo, mas que se você acompanhar o relatório de Quem números, nem lembrava ele que é ele existia, extremamente viu positivo. ele, né? Exatamente. Muito legal, né? Muito bom. A gente está vendo um movimento hoje também, pegando carona, né? Falando de personalidades, falando do âmbito empresarial, a gente está vendo também um posicionamento de CEOs como influencers, né? E que eu acredito que também olham muito para esse posicionamento de artista, para esse posicionamento, né, político também, porque a maior parte deles tem, né, hoje um posicionamento alinhado ali com alguma ideologia, para surfar esse público, porque tem que fazer. Não é a sua área de atuação exata, né? Não sei se vocês têm algum cliente nesse nicho, mas como que você vê hoje, né? E até que você traz de estratégias que você acha que se aplicam a esse público também. A gente tem que tomar um cuidado com ele. Eu falo sempre isso com a minha equipe. A gente tem que tomar cuidado com é coach demais para mentorado de menos. A gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes alguns posicionamentos de pessoas na internet de realmente ser uma celebridade, ela pode, na própria na cabeça da pessoa que está querendo ser essa celebridade, pode gerar uma certa confusão. E a forma com que comunica, a gente vê quantas pessoas que caem em golpes e às vezes, não, é porque eu quero ser igual o fulano. Cara, mas às vezes o fulano não é isso tudo que a gente imagina, porque no digital a gente comunica a forma que a gente quiser, a pessoa que está assistindo, ela toma aquilo como verdade e muitas das vezes não é o que de fato é. Eu acho interessante, eu acho que as pessoas, né, igual nós temos CEOs de grandes farmacêuticas aí que se tornaram mais influência do que CEO hoje, mas isso funciona bem, mas eu acho que funciona muito mais para o público interno dele, para os grandes, para o volume gigante de funcionários que ele tem, de mostrar esse dia a dia, que aí volta na grande massa de, nossa, ele é o meu chefe, ele é o meu patrão, mas também ele está lá tomando um cafezinho dele, está lá fazendo coisas que eu também faria. Você pode ter esse crescimento, né, na grande massa das pessoas realmente terem esse deslumbre de, nossa, olha, é um grande CEO. Mas eu acho que, pelo menos uma opinião pessoal minha, eu acho que é muito mais para esse fortalecimento interno e, obviamente, isso, alcançando para grandes massas, pode reverberar positivamente até para o próprio negócio dele. Sim. Porque multiplica, né? Também porque multiplica e você pode lançar produtos novos utilizando essa ferramenta do CEO Popstar. E até engajando esse público, né? Que é o público interno, reverbera, né, a voz dele. Ele acaba sendo republicado ali para essas pessoas, defendido. E é muito o que a gente usa com artista com base de fã. O artista ele tem que ter uma base geral, mas ele tem que ter uma base de fã que eu chamo de massa de manobra positiva. Que é o fã-clube ali, né? Que é o fã-clube, que é a central de fã. Que no caso do CEO Popstar, são os colaboradores. Então, o artista, quando ele tem essa base de fã, essa central de fãs, esse grupo de fã muito bem definido, ele te ajuda a, o que você falou, reverberar o que você precisa. Não, eu vou fazer um lançamento, eu preciso que todo mundo comente no meu post aqui agora. Se você tem uma central de fãs, você já parte o lançamento com 5 mil comentários. Uhum. E o CEO também, que às vezes tem os funcionários com essa admiração dentro de, vou lançar um produto. Só que você tem 3, 4 mil funcionários, vai ter 3, 4 mil pessoas falando bem do seu produto porque viu você pontuando como estratégia. E o inverso, né, que é principalmente ali o político, porque eu acho que o artista naturalmente ele já é, né, produtor ali de merchandising, já é influencer e tudo, mas o político hoje também monetiza de outras formas. Sim. Que às vezes são invisíveis para a grande massa, né? Mas ele está ali numa presença de evento, está vendendo uma palestra, está vendendo um livro. Vídeos também na internet, está monetizando que monetiza nas plataformas, né? Como que você vê isso e qual que é o limite ético, moral? Então, é uma linha tênue, né, entre você utilizar de uma máquina pública, porque se ele está lá é porque ele está recebendo, ninguém está lá de graça, ele está recebendo um salário para isso, ele está lá para poder fazer isso. E utilizar
dessa posição para poder monetizar de outras formas, sem agregar na vida das pessoas. Isso eu acho desleal nesse formato. Mas se você utiliza, mas tem um lado positivo também, se você utiliza da posição que você está, da força que você tem para mudar, e existem vários exemplos, né, tanto negativos quanto positivos, para mudar a vida das pessoas de alguma forma, eu acho extremamente válido. Porque às vezes se a pessoa não estivesse naquela posição, ela não teria a visibilidade que ela tem, ela não teria a colocação, o espaço de fala que ela tem, e isso pode ou ir para o lado positivo ou para o lado negativo. Os que vão para o lado positivo, eu sou completamente a favor, mas os que não, não são muito Corrobora, são muito... Como que você identifica, né, assim, quais são os indicadores, as métricas que você identificam que a estratégia não está dando certo ou o posicionamento não está indo para um lugar legal? Cara, para o artista é muito fácil. O artista você consegue mensurar de duas formas, em números gerais e em conversão comercial. Ah, mas em hater? Cara, hater é uma coisa que eu não uso como régua, não. Sim. Porque eu acho que se tem muito hater é porque tá chegando para muita gente. Uhum. Se tá chegando para muita gente, a estratégia tá certa. No caso do alcance geral, não, o alcance do artista ele tá muito bom, mas ele não tá convertendo em show. E aí é a hora de mudar a estratégia. Será que a gente está comunicando para o público certo? Será que... Porque, mais uma vez, o show ele só vai ser vendido a partir do momento que o artista for rentável para quem contrata. Salvo as exceções de eventos públicos sem venda de ingresso, mas o artista que depende, o contratante que depende de venda de ingresso, ele precisa colocar artistas que vão vender ingresso. Só número não resolve. Então é um estudo, é uma ciência que eu falo isso diariamente com a minha equipe. A gente tem uma reunião de alinhamento uma vez por semana e a gente fala isso principalmente sobre os artistas nossos. Ok, vamos sentar aqui e entender. Os números dele estão muito bons. Tá, mas o departamento comercial do escritório dele falou que o telefone não está tocando. E aí, aonde que a gente está errando? Porque o erro é de comunicação. E a gente tem que ter essa humildade de entender, o erro é de comunicação. Nós precisamos comunicar para que a grande massa consuma e realmente queira comprar ingresso, mas muito mais do que isso, para que a grande massa fale para o contratante que ele pode fazer, dê a segurança para o contratante que ele pode fazer, porque eles vão comprar ingresso. E é muito legal, porque antigamente era para vender CD, né? E tudo explodiu de um jeito muito improvável para antigamente, e aí a gente vê aí não só novos formatos existindo, mas também novas estratégias, né? E aí eu queria te perguntar, em linhas gerais, assim, quais... você me falou sobre a polêmica, nos contou um pouco dessa questão de se conectar através da verdade do dia a dia, eu super concordo, mas quais outras estratégias, assim, você entende? A gente sabe que não é uma ciência exata, Sim. Né? Não tem uma fórmula mágica, um posicionamento ele vai muito de acordo com a maneira que a pessoa é, mas existem aí estratégias certamente que você sempre coloca na mesa para ser discutida com base naquele artista, numa nova dupla, enfim. Sim, quando a gente vai pensar artista, como é que nós vamos entrar com esse artista? O primeiro ponto é entender, inicialmente eu falo que a gente tem que fazer degrau por degrau. Ninguém consegue fazer uma estratégia macro do dia para a noite. Então a estratégia é sempre trabalhar regionalmente, mesmo que regionalmente seja um estado inteiro. Uhum. No caso de Minas Gerais, que é um país, mas fazer um estado inteiro por vez para poder entender. Os artistas que são de Minas Gerais e que querem fazer um trabalho específico para Minas Gerais, eu sempre oriento da gente dividir o estado em mais micro-regiões do que já existem, para que a gente consiga fazer um trabalho estratégico nessa região, posiciona ele 100%, depois vai para a região do lado, depois para a região do lado. Então, são estratégias que fogem do que o artista, dependendo do que ele falar, do que ele agir, do comportamento dele, a gente vai agir de forma um pouco mais homeopática dentro do geral do que ele quer alcançar, para que isso se torne fácil, de fácil alcance e de fácil mensuração. Porque se for um bloco de pessoas, imagino que ele vai ver um resultado ali muito ruim para, né? Ele pode identificar dessa maneira. Agora, por regiões, ele vai entendendo que as métricas estão crescendo. Interessante, bem interessante isso. E aí tem algum case, Vitor, que você
consegue compartilhar com a gente alguns cases que te marcaram, que você viu assim, Cara, tem um mais fortes? recente, tem um recente agora de um artista que ele nos procurou, é um artista, ele tem 20 e tantos anos de carreira. E aí ele já, né, já tem muitos sucessos gravados e muitos anos trabalhando, mas chegou um momento que ele estava com um hiato de atividades. O telefone não tocava tanto, o digital estava bem morno, e aí ele falou, cara, preciso dar uma agitada no meu negócio aqui, tanto comercial quanto digital. Aí inicialmente ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo comercial. Eu falei, não, mas você está começando pelo lado errado da moeda. Como é que você quer vender show se a gente não, seu digital está morto, está parado? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer os dois de forma concomitante, mas entendendo que a prioridade estratégica é o digital. Então a gente criou formatos, beleza, hoje em dia, a gente estava até conversando isso no café que a gente estava tomando agora, tem um formato muito validado hoje no meio sertanejo, que é o formato de regravação. Os artistas regravam músicas de 30, 40 anos atrás, o público, o mais novo nunca ouviu falar, mas o mais velho já, pelo menos a batidinha da música já sabe como é que é, e falou, cara, já ouvi essa música em algum lugar. Nossa, eu conheço essa música, então parece que eu conheço essa música. E funcionou, e a gente utilizou, falei, vamos fazer. Isso é um formato extremamente validado, eu falo para todos os artistas, faz que vai dar certo. Regrava. Carta na manga. Carta na manga, porque as pessoas, principalmente quando você precisa de um crescimento de base, que era o caso dele, que estava estagnado e precisava ter um crescimento de base, e depois que cresceu, a gente até fez um lançamento também de regravações, mas estava com a base estagnada, a gente precisou aumentar essa base. Como é que você traz uma base nova de uma pessoa que você nunca ouviu falar? Você aparece um patrocinado, um cara cantando uma música autoral, que você nunca ouviu falar na vida, então você não sabe qual que é a música, não sabe quem que é o artista e não sabe o que ele canta. Então, a tendência é pular, próximo. Não adesão nenhuma, né? Adesão zero. Ah não, se eu não conheço o artista, mas conheço a música, e o cara canta bem, foi, peraí, deixa eu ouvir essa versão dele aqui, esse formato. Ah, gostei, deixa eu entrar no Instagram dele aqui para poder dar uma olhada. Você tem outros formatos na mesma linha validados lá de regravações? Ah, gostei, vou seguir ele para poder ver. Ah, deixa eu entrar no Spotify para poder ver. Isso tudo você vai puxando a base que você precisa crescer. Então, uma coisa que eu sempre pontuo com os artistas é isso, cara, não vem com... Não existe receita de bolo, mas tem formatos validados e tem formatos que não são validados. O artista de pequeno porte, de médio porte, que acha por uma questão de... questão artística, não, eu sou artista, eu só vou gravar as músicas de minha composição. Eu falei, então beleza, então você vai cantar para sua mãe, para sua família. E assim, se der muito certo e se você tiver muita sorte, pode acontecer. Vai emplacar o caminho é mais árduo, né? É muito mais árduo. E assim, pensando em estratégia, tudo que vai contra o formato de estratégia que funciona. Sim. Então, ok, vamos... Eu entendo que você pode gravar suas composições, que elas são boas, etc. Mas vamos primeiro. Depois que você tiver aquecer a base, tiver com a base pronta, aí você mostra, olha pessoal, tem uma música autoral aqui, depois o que vocês acham? Eu vou deixar um trechinho para vocês aqui. E solta 10 autorais. Se duas tiverem uma adesão legal, você regrava as duas, você grava as duas e posta, e as pessoas vão consumir de alguma forma esse produto, essa música. Massa demais. Eu achei que você ia. Eu tô curioso agora pra saber o que você já viu de dar muito errado, porque você falou, né? Tem coisa que é validada, tem coisa que a gente já sabe que não é também. Cara, o muito errado é isso aí. É o artista que acha que a arte está acima de tudo e de todas as estratégias. Eu falo que a balança de todo mundo ela tem que ser equilibrada. Então, já havia artista que falou assim, não, eu vou gravar um trabalho 100% autoral e eu vou lançar, e eu quero lançar com vocês. Eu falei, ok, né? Não estamos na posição de dispensar cliente. Porém, é um formato que não é validado. Você quer fazer mesmo assim? Não, queremos fazer. Impõe os riscos, né? Colocamos, lançamos, foi um desastre total. Assim, num artista ter 10 ouvintes mensais no Spotify. Então eu acho que nem a mãe estava ouvindo. Nem a família. Eu acho que nem a família. Então assim, e existem às vezes estratégias que a gente faz, que a gente acha que vai dar certo, e é importante, dentro de uma estratégia artística, a gente fugir, porque às vezes o que funciona para produtos, principalmente para às vezes venda de software ou venda para produtos específicos, você cria seu público, você faz um tráfego pago e deixa ele
ganhar pelo excesso, de bater sempre na mesma tecla. O artista não. O artista tem que acompanhar, e eu sempre falo com a equipe nossa, cara, os resultados eles têm que ser mensurados diários, por mais que eles não vão ter um relatório diário, mas você tem que mensurar mais ou menos um relatório diário, porque se você começa a lançar uma música e vê que no meio do caminho ela não vai performar do jeito que a gente queria que ela performasse, ou deveria performar, é melhor parar. Uhum. Atropela com outra. É melhor parar, falou, vamos parar e vamos lançar outra, ou não vamos deixar queimar tempo, energia e dinheiro num negócio que não está funcionando. Sim, sim. E aí entra a vaidade do artista, do próprio empresário. Ah, mas essa música é muito boa. Eu falei, eu também acho. Meu gosto pessoal também eu faço da mesma opinião que a sua. Porém, o público não está achando isso. Não colou. Não dá para ser opinião pessoal, né? Mas será que não é o público errado que a gente está tentando fazer? E por isso que a gente faz esses relatórios diários, pelo menos internos, para poder entender. Porque até chegar nessa conclusão de a gente tem que ter mudado o caminho e a rota umas 5, 6 vezes. Ah, mudou a rota. 1 não funcionou, 2 não funcionou, 3, 5 não funcionou. Então, cara, realmente... E às vezes não é porque a música é ruim, não. É porque o público não gostou. E assim, quem faz o artista ir ou não é o público. É quem escuta, é quem dá audiência. E na política isso também é uma verdade? Assim, essas duas estratégias, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Não, a política, ela... Porque, como a política ela tem o posicionamento é muito engessado, principalmente do político, a figura político, ele tem já um lado, tem uma fala e tem um posicionamento definido. A gente não tem visto alguns políticos reviverem falas muito parecidas com boas falas, bons discursos do passado e surfando também uma Sim, mas releitura? Mas são formatos validados, né? Uhum. Então, assim, utiliza muito disso. Eu não entendo que seja uma estratégia positiva na hora que você vai utilizar dessas falas já batidas ou já faladas como forma de crescimento. Ela pode ser como forma de engajamento. Aí funciona bem. Uhum. Mas é um engajamento, eu acho que muito de uma própria base. Porque o artista, o político, como ele está... teoricamente, ele tem que ter esse posicionamento engessado. Obviamente, a gente sabe que política é um negócio completamente bambo. Né? O cara hoje ele é de um posicionamento, na próxima eleição ele é de outro. Ele está alinhado com esse ano, daqui 4 anos, que ele falou mal pra caramba, ele está lá abraçado. Está alinhado com o poder, né? Está alinhado com o poder. Mas pensando no lado de posicionamento de comunicação, a gente tem que entender que a gente vai ter que bater nessa tecla, a gente não pode ficar mudando de lado demais. Então, o posicionamento dele é esse aqui. Cara, a gente vai ter que ganhar na força. De passar, de pontuar, de tentar achar um formato de discurso que a base de seguidores ou de público vai aderir de uma forma que a gente consiga falar. É um pouco mais trabalhoso, né, do que o artista, porque o artista você já sabe mais ou menos o público, você sabe o comportamento, o perfil de comportamento. O político não. O político, normalmente, né, tratando de políticos municipais, você tem um perfil da cidade. A cidade é mais direita ou mais esquerda ou é mais centro. Os eleitores da última eleição foram desse lado político, foram mais jovens ou foram mais velhos ou foram com poder aquisitivo melhor ou poder aquisitivo menor. Então, é mais fácil de desenhar em eleição. Agora, falando de persona, de político, pessoa, eu sou da opinião que ele tem que bater na ideologia dele, desde que não mude todo ano, mas que ele tenha que bater para poder isso entrar e aderir na cabeça das pessoas de forma que eles entendam, não, um político que pensa assim, você já fala, esse. E eu acho que sustentar, né, não só ganhar uma eleição, como ter um planejamento de sustentação, porque certamente, né, não só vai querer se reeleger, como vai querer crescer na política, né? Eu falo muito isso, a campanha ela sempre se inicia no dia que você assume a próxima campanha. Sim. Então, se o prefeito ganhou, ele assumiu dia 1º de janeiro, ele pode começar a campanha, se ele for do desejo dele de uma reeleição, já começar no dia 2 uma outra campanha. Se não, se ele tem um projeto político de crescimento, ele também já tem que começar uma campanha pessoal de político, deixa eu mostrar o que eu estou fazendo. E assim, às vezes são atitudes bobas, né? Às vezes o cara tá fazendo, teve um exemplo de um cliente nosso que é prefeito, ele começou a fazer uma campanha de vacinação da dengue à noite, após as 18 horas.
na cidade, porque teve uma adesão baixíssima à vacinação de dengue. E aí ele falou, mas por quê? Foi tentar entender porque as pessoas trabalham de 8 a 18 e não vai sair do trabalho para tomar vacina. Não tá dando tanto valor. Não tá dando assim, tanto né? valor. Então ele falou, então beleza, já que não tá tendo, eu vou montar uma estratégia que eu vou até a casa das pessoas, a equipe de saúde vai até a casa das pessoas e vai vacinar após as 18 horas. Olha que assunto legal de comunicar. Sim. Né? Que a pessoa fica, mas que atitude legal. E não é. Politicamente é muito bom, cara, mas para o município está sendo também. Aí eu acho que é aquele equilíbrio positivo do negócio. Total. Ok, a gente vai usar isso para uma comunicação positiva de quem pensou, porque é o Sim. mérito dele que pensou, mas vamos. Tá gerando um retorno positivo para a população também. Sim. Ele gera impacto, sim. mas gera foto. Né? Exatamente. Queria entender um pouco do que vem por aí, né, em termos de posicionamento. Você, como um profissional que deve estar nesse mercado há bastante tempo, né, vejo pelo seu conhecimento, o que você entende que ainda vai mudar? A gente estava falando há pouco da inteligência artificial, como que isso pode influenciar no trabalho de vocês e também no trabalho desses artistas? Eu acho que assim, do mercado de comunicação, a tendência, eu acho, da inteligência artificial é um negócio que é inegável, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, é absurdo, é assustador algumas coisas que pode se fazer com a IA, mas eu acho que vai mudar muito o formato de produto, tanto dos artistas quanto qualquer outro tipo de produto. Eu entendo, eu acho que o artista daqui a um tempo, ele vai focar muito mais em venda online de produtos dele, de música e de packs e de álbuns e de EPs do que propriamente show. Porque dependendo do tamanho do artista hoje, ele monetiza muito mais com streams do que com shows. Sim. A grande maioria não é assim, a grande maioria ainda precisa dos shows. Mas vai chegar um momento, porque a gente vê isso muito no mercado de entretenimento. As casas de shows estão cada vez mais escassas, em menos proporção do que era antes, porque as pessoas acharam um formato de entretenimento diferente. Consumo, né? Mais rápido. Consumo. Eu vou fazer uma resenha na minha casa, vou fazer um churrasco na minha casa, vou chamar 10 amigos, vou colocar no Spotify as músicas que a gente vai querer ouvir, porque eu escolho, eu posso ouvir, a Bárbara gosta de outra música, vai ouvir, o Edgar gosta de outro estilo, vai ouvir, vai agradar todo mundo, a gente vai estar confraternizando da mesma forma, do que às vezes numa casa de show que você iria gastar muito mais e iria ouvir um estilo de música específico, porque vai ter uma ou duas bandas e um DJ. Então eu acho que o perfil, assim como aconteceu no mercado de entretenimento, porque realmente eu vejo muito isso, eu sou amigo de ex-donos de casas de show e realmente não tem como voltar. É uma coisa que já passou, já era, não existe, né? Então, antigamente você tinha grandes casas de shows que dava 2, 3 mil pessoas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, não tinha dia. E as pessoas viajavam, né? Eu lembro que tinha uma uns 10 anos atrás, Pará de Minas, as pessoas viajavam para ver a banda tal. Exatamente. E hoje isso está cada vez com menos força, e é um comportamento de público, né? Eu acho que a tendência disso para a música, eu acho que a festa, o show, ele sempre vai acontecer. Sim. Mas eu acho que vai existir outros formatos. E a gente, enquanto profissional de marketing, e né, quem mexe com marketing, quem é entusiasta do marketing, eu acho que já tem que começar a tentar pensar em formatos de como é que a gente vai conseguir monetizar, não só com streams, mas de forma... hoje tem alguns meios de monetização, a não ser streams, de artistas que, por exemplo, você vende cota de obra, da sua obra. Eu vou lançar um EP daqui 3 meses. Você pode ter participação de royalties, de ganho dos meus streams, se você comprar por R$ 29,90 uma cota. Então o artista ele consegue monetizar isso rápido, então ele vendeu, sei lá, 10 mil cotas a R$29, ele ganhou dinheiro, levantou um capital, e a pessoa, a R$30, vou comprar, se não der nada, perdi 30, se der alguma coisa... aquela pessoa vira também um promotor, né? Exatamente, vira um incentivador de, não, eu preciso que esse artista estoure, porque se ele estourar, eu tenho 1% do direito conexo dele lá e eu vou ganhar esse dinheiro. Que investimento que dá esse retorno no Brasil. Teve um caso, até lembrei de uma pergunta aqui que eu estava querendo fazer e tem a ver, mas teve um caso, eu não vou lembrar o nome do artista, é um americano, acho que rapper, e tudo que ele fez a mansão dele, né, num ambiente imersivo, né, porque agora
lendo o Marketing 6.0, a gente está falando sobre essa evolução do Omnichannel, né? Que a gente vai ter experiências imersivas, né? Então, você estava falando de formatos fora de show, né? Eu lembrei desse caso, que ele montou a mansão dele e as pessoas podiam entrar na casa dele e era completamente real, a pessoa tivesse num óculos 3D e sentir que estava dentro da casa dele e via os produtos que ele usava, né? Tinha uma experiência ali que gerava, inclusive, a compra, né? Então, se ele via lá que tinha um creme no banheiro dele, um perfume, ele podia clicar, ver o preço e já comprar. E aí eu lembrei da outra pergunta que eu ia fazer, que é das collabs, né? As collabs hoje no meio corporativo e no meio de influencers estão muito famosas. No campo artístico também é muito forte. Muito forte. E no campo político, como é que você vê essa questão das collabs até desse trabalho de collab com produto, né? Assim, para tentar vender produto. As empresas, eu acho que até por uma questão de grande sabedoria, elas não fazem ou não tem conhecimento, collab com nenhum tipo de político, até por uma questão de posicionamento, porque o produto ele precisa vender para todo mundo. Se você posiciona com um político, porque, mais uma vez, o político ele tem que ter lado. E a gente viu o caso da IP, né, durante a pandemia, vocês lembram? Sim. Que ele se posicionou a favor, né, de um candidato e até hoje eu não compro IP, gente. Então é isso que acontece. Então, assim, ele acaba perdendo uma venda, perdendo uma força de mercado por conta disso. Os artistas, ok, pode ser que o artista tenha um posicionamento dele, mas não vai deixar de vender produto, não. Agora, dentro desse extremismo político, né, de ideologia, etc., eu não vejo muito o político fazendo collab com marca, porque eu não sei se é bom pro político. Pro político talvez seja financeiramente, mas para a marca eu acho que a chance de acontecer igual aconteceu com a IP, de às vezes arriscar de tentar um engajamento, uma viralização de uma atitude, pode ser que seja um tiro no pé. As grandes indústrias conseguem segurar, mas será que as marcas, às vezes grandes, mas não tão grandes assim, conseguem passar por esse baque? É uma ótima pergunta. E aí eu só queria voltar a um ponto que a gente conversou sobre CEOs, empresas, né? Até por curiosidade, né? Esse é um nicho que eu trabalho e eu acredito que quando esse fundador, né? Você é um CEO também, então pode dizer, quando ele não se posiciona de alguma maneira, o público meio que exige, porque existe uma necessidade da gente materializar aquela empresa, né, em uma pessoa. E concordo que muitas vezes ele ganha força interna, mas também existe as possíveis gestões de crise, né? Quando por exemplo, o caso recente da American Airlines, que viralizou por problemas com uma atriz brasileira, e os brasileiros foram lá no perfil do CEO da American Airlines falando, você não mexe com brasileiro não, filho. Não sabendo, não. Muito bom, babadíssimo, depois eu te conto. E é isso, né? Então, assim, se a pessoa já tem um histórico, aquilo, de alguma forma, se torna um escudo, né? Porque a própria comunicação que você vem construindo com o tempo, ela gera uma coerência na hora de debater. E é um problema isso. Se a pessoa não tiver posicionamento nenhum e não tiver uma construção de comunicação feita, né, principalmente os grandes CEOs, ele pode passar por isso aí, vai tomar pancada e não vai nem saber de onde está vindo. E vai abalar a carreira dele, exatamente, né? Não é só a empresa. Exatamente. Né? E aí é um ponto que eu queria tocar, assim, quando que a gestão de crise, ela acontece, né, na política? Eu sei que o político, às vezes, ele não é eleito, né? E aí ali provavelmente ele recomeça também a campanha se ele tem fôlego para aquilo. Mas muitas vezes acontecem polêmicas muito ruins também, e eu acredito que no artístico isso também aconteça. Toda crise que acontece, tanto no meio político quanto no meio artístico, ela é, até pelo trabalho feito, pelo trabalho realizado, ela é extremamente mensurável e você já sabe que vai acontecer. Às vezes você não sabe quando,
Mas é muito difícil, a não ser que seja uma polêmica muito... Igual Cabeluda, um né? cantor atropela, tonto, e mata 5 pessoas. Isso é impossível de prever. Claro. Mas as crises, principalmente, às vezes, de perda de eleição, de queda de engajamento de artista, ou de queda de volume de show, isso é previsível dentro de uma análise de comunicação. Se não for tomada de uma atitude, é só cruzar o braço e esperar que vai acontecer. E política eu falo muito isso. Política, às vezes, dentro da campanha, a gente está fazendo de tudo e a gente fala, não vai dar, não vai chegar, vai perder. Mas o que a gente pode fazer? Agora nada. O que a gente pôde fazer, a gente fez até aqui. E aí chega uma hora porque você tem curtos espaços de tempo de trabalho. Sim, imagino. Então você, cara, esperar. Assim como já nos surpreendemos positivamente. Começamos achando que, cara, vamos fazer de tudo para dar certo, mas assim, a chance é muito pequena. E pode, cara, ganhou. Eu acho que quando tem um bom planejamento, já existe previsto ali os pontos sensíveis daquela campanha, né? Sejam polêmicas para trás, porque todo mundo tem história, sejam aquelas que podem acontecer por uma forma de ser daquele político. Então, já existe certamente Eu falo toda estratégia, toda estratégia que você monta, a gente chama de pontos de atenção. Toda estratégia que a gente monta, ela tem que vir já com um boxzinho, um ponto de atenção, o que pode acontecer. Um playbook ali. Que a gente vai ter que mudar, às vezes, o trajeto no meio do caminho, e a gente já tem que ter esse trajeto, para onde que a gente vai. Ponto de atenção, o artista teve um problema 10 anos atrás com a esposa. Beleza. Qual que foi o problema? O problema foi esse. Tá, o que a gente pode fazer? Né? Se vier à tona, como é que a gente vai... Porque a gente pode sair disso aqui, fazendo isso, beleza? Vai funcionar? Não sei, mas vamos deixar. Na Venda a gente trabalha muito com antecipação de objeção. Vocês trabalham alguma coisa nesse sentido também? De já fazer algo para que não aconteça? Esses pontos de atenção. É exatamente isso. É entender o que a gente pode falar. E no meio político, o ponto de atenção não pode falar de jeito nenhum. O político não pode se tocar nesse assunto. Porque se tocar, você tem uma bandeja, um prato cheio para poder vir um caminhão de interpretações, de formatos, exatamente. E hoje em dia, com esse negócio do digital muito dinâmico, os cortes direcionados são muito, não só de podcast, mas de qualquer... Às vezes o cantor está lá tomando uma cerveja, ele fala uma coisa, mas dentro de um negócio muito desconectado do que de fato era, a pessoa arranca um takezinho, um framezinho, aquilo ali vira uma verdade e depois você, para provar que focinho de porco não é tomada. Eu atuo com o setor público também, né, no âmbito municipal. Não vou conseguir citar muitos detalhes aqui, porque senão fica fácil de identificar, né, quem foi, mas teve um prefeito que até foi reeleito, estava trabalhando com uma determinada oferta de um benefício para a população, legítimo, lindo, muito bacana, muito bem construído. Eu acompanhei, né, porque eu fiquei atuando com esse produto, né, com esse serviço que ia ser ofertado pela prefeitura por mais de um ano, exatamente um ano, para falar a verdade. Foi de fevereiro a fevereiro. E aí, a hora que saiu, teve um parecer negativo de um procurador errado. Ele mesmo assumiu que foi equivocado, mas dava um recorte, né, para existir um print e confrontação ali da informação e tudo. E o medo dele era justamente esse, que ele falou assim, tá, beleza, a gente vai fazer, a gente tá dentro da legalidade e tudo. Mas se eles maldosamente, que era o que ia acontecer, esperarem para, na semana da eleição, lançar um recorte disso aqui, dessa forma, não tem tempo hábil para você poder responder e é algo que vai julgar muito para baixo ali. Então, decidiram perder o ganho que vinha da ação para não perder lá na frente de uma reversão dessa ação, né? Sim. É tênue, né, essa linha. E aí a gente cairia no papo da fake news se a gente tivesse ficaríamos tempo. Aqui 3 dias conversando. Porque é uma outra indústria, outra, né? Enfim, outro planejamento, eu imagino. Mas vou convidar para voltar, porque eu acho que esse tema é um tema que a gente precisa cada vez mais construir. Muito legal mesmo.
Bom, acho que agora a gente pode acelerar esse podcast pro Todo fim. mundo que está assistindo até agora quer acelerar, né? É. A gente tem uma pergunta tradicional aqui do podcast que carrega o nome, né? Para acelerar a carreira, para acelerar os resultados das pessoas, dos negócios. E a gente está falando de políticos e artistas, mas eu acredito que vale para todo mundo que está aí se posicionando suas marcas, as marcas de suas empresas. Qual que é aquela dica, né, aquele ouro que você entrega, que você acredita que realmente é algo que possa acelerar o resultado de quem está querendo se posicionar sua marca pessoal e ganhar audiência? Uma coisa que eu falo com todos os clientes nossos na primeira reunião, que estratégia vale mais do que dinheiro. Não adianta nada você ter um investimento de, pode ser milhões e milhões, se você não tiver estratégia, não funciona. Então, para qualquer produto, não adianta, eu vou lançar um produto agora, eu vou colocar R$1 milhão, beleza, mas qual que é a estratégia? Não sei, vou colocar o dinheiro, vai fazer ele. Não vai. Então, eu sempre falo isso, sempre pontuem, priorizem estratégia do que qualquer outro tipo de outra atividade dentro do negócio. Anotou? Isso é de valor. Não, eu super concordo, acho que eu brinco sempre que se você está querendo ver o pôr do sol, mas está indo para o leste, você não vai chegar lá. Então, e normalmente não é o que a gente quer ouvir, né? Quando a gente fala de acelerar, de hackzinho, de dica, a gente quer uma coisa muito prática, muito dourada e tudo. E estratégia não é, entre aspas, não é bonito, né? Porque dá trabalho, trabalhoso, exatamente. É um trabalho invisível, exatamente. Né? E é um trabalho que muitas das vezes vai dar errado muitas vezes, até você conseguir acertar a estratégia correta, porque né, a gente não tem... Se tivesse uma receitinha de bolo para estratégia, estava todo mundo rico. E quando você fala de, por exemplo, vou investir em tráfego, aí você consegue pensar em conversão, né? Agora, quando você pensa na estratégia, é um investimento que você tem que fazer apostando no todo, né? Ou seja, aquilo ali... Você falou isso com relação ao político, né? Ou seja, você tem que criar uma base. Depois dessa base, você olha para ela e fala assim, não adianta, não tem o que fazer com essa base que vai fazer ela chegar na frente. Exatamente. E eu acho que estratégia é isso também, né? A base que você olha para ela e fala assim, se estiver mal feita, não tem milagre de conversão que faça gerar resultado positivo. Isso aí. Olha, demos aula hoje. Foi top. E tomei também, aprendi bastante aqui. Vitor, foi um prazerão te encontrar aqui, te conhecer um pouquinho mais desse universo que, de fato, profissionalmente não é um universo que a gente está habituado, né? Sim. Eu falo por mim, pelo menos, não, tanto artístico quanto político, né? Não são áreas que eu atuo diretamente. Mas queria te agradecer e também deixar o espaço para você dar seu recado final, contar para as pessoas também como é que elas se conectam com você. Queria agradecer a oportunidade, foi muito bom, aprendi demais também nesse papo nosso. Vamos marcar mais vezes, viu? Pode me convidar que eu venho. Pessoal, só seguir as redes sociais da Conecta Mix, que é o escritório nosso, que é @ConectaMix. E o meu Instagram também, eu posto bastante coisa lá, @Vitor Komaroff. Komaroff com K e 2 Fs no final. Só seguir a gente lá, a gente posta bastante coisa, bastante dica do perfil da Conecta principalmente. Então você que é artista, você que quer conhecer um pouquinho mais do meio artístico, segue a gente lá que vai ser um prazer também compartilhar as ideias com vocês. Show de bola. E os links estão aqui embaixo, vocês podem também já acessar. Aproveita também, vai lá conhecer um pouquinho mais da nossa kombucha que nos patrocina, sinta-se. Já se inscreve aqui no nosso canal, se você ficou até agora mesmo não gostando, de alguma forma a gente impactou. E agradecer a Bárbara por essa parceria mais uma vez. Obrigada. Eu também agradeço, foi maravilhoso esse trio aqui. E a gente fica até a próxima.